Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui a aula Imposto de Renda para os ativos no exterior, especialmente nos Estados Unidos. Vem comigo. Bom, o público-alvo dessa aula são os profissionais de contabilidade, né, e os investidores, pessoas físicas, tá? Esse é um assunto que eu venho estudando já nos últimos 3, 4 anos, tá? Para mim aprender a fazer corretamente a declaração de bens no exterior. E é uma coisa que eu venho aprendendo a cada dia, né? Diferentemente do imposto aqui no Brasil, onde que eu já faço há quase 15 anos e a gente tem muito mais experiência. Mas a minha intenção é mostrar para vocês a experiência desses últimos 2, 3 anos que eu acho que eu posso ajudar vocês. Boa parte do material, né, que eu vou mostrar para vocês, ele foi retirado da corretora Avenue, tá? Do site ou do próprio YouTube, canal aberto para o público, e também dos meus estudos, né, na internet, e também do programa da Receita Federal, né, que eu já venho acompanhando há algum tempo. Bom, a primeira coisa que eu queria passar rapidamente é essa declaração de capitais brasileiros no exterior, que é o CBE, tá? Isso aqui, essa declaração, ela é obrigatória para quem tem mais de $1 milhão no exterior, né? Que eu acredito que a maioria de nós está muito longe disso, né? Então, assim, essa declaração, que eu não tenho conhecimento de como preenchê-la, tá? Ela é exclusiva para pessoas que têm esse patrimônio que eu comentei, e para aquelas que têm mais ainda, 100 milhões, ela deveria ser entregue trimestralmente no próprio site da Receita, tá? Então isso eu não vou comentar. Bom, teoricamente, independente da corretora que você trabalhar nos Estados Unidos, eu falo da Avenue porque eu sou correntista lá e estou muito satisfeito com a corretora, né? Mas você pode ter corretora em qualquer lugar que você quiser. Você vai precisar de relatórios auxiliares, né, para você preencher seu imposto de renda. Lá na Avenue, ela dispõe para os investidores de 3 tipos de relatórios. O de rendimentos, que vai ser os rendimentos oriundos de ETF ou de ações. Vai ter um relatório de ganho de capital, que é quando você compra um ativo por um valor e vende por ele por mais que aquele valor que você pagou. E depois vai ter o relatório anual, que vai conter tanto o ganho de capital, o de rendimento, como também os bens em posse, tá? Então, você vai precisar desses relatórios para você pagar seu imposto, tá? Então, tá aqui um exemplo, né, de relatórios da Avenue no mês de todos os meses de 2021, os rendimentos, né? Lembrando que aqui é interessante, né? No Brasil, os dividendos não são tributados, né? E são isentos. Lá nos Estados Unidos, para nós que somos estrangeiros, a gente vai pagar em torno de 30%. E isso é retido na fonte, tá? Então ela vai lá dispor para vocês o rendimento bruto e depois o imposto pago. Lembrando que, eu vou mostrar mais para frente para vocês, que o rendimento até 1.900 ele é isento. Então todos esses rendimentos que inferiores a 1.900, a gente precisa declará-los, mas a gente não vai pagar imposto de renda. Já o ganho de capital, eu esqueci de falar, o dividendo a gente vai pagar no carnê-leão, daqui a pouco eu vou falar como a gente vai fazer isso. Já o ganho de capital, que é você comprar um ativo por um valor e vendê-lo por mais caro, a gente vai usar esse programa da Receita Federal, que é o GCAP. Tá? O GCAP, como a gente está fazendo em 2022, ano base 2021, a gente vai usar o GCAP 2021. Tá? Então, são os 2 programas auxiliares da Receita Federal que a gente vai usar, além do programa de ajuste anual. Tá? Que é um exemplo de DARF, que na Avenue, ela mesmo já gera para você o próprio DARF. Tá? Obviamente, você pode ter conta em outra corretora, seguindo os mesmos preceitos que a gente vai comentar aqui. Tá? Bom, então quais são as etapas para a gente declarar nossos bens nos Estados Unidos?
a gente vai ter que declarar os rendimentos, como comentado, o ganho de capital. Para isso a gente vai ter que usar os programas auxiliares, e o ideal é que você faça isso ao longo do ano. Então, por exemplo, para 2023, todo mês você vai lá e vê quais são os seus rendimentos e quais são as ações que você tem ganho de capital, para você ir preenchendo esses programas ao longo do ano. E uma vez por ano, junto com a declaração dos ativos no Brasil, você vai declarar seus ativos no exterior, tá? Bom, isso aqui é uma coisa importante, né, que eu mostro muito nas outras aulas de imposto de renda, que uma coisa é você declarar e a outra coisa é você pagar imposto, tá? Muitas vezes a gente vai declarar nossos rendimentos, nossos ganhos de capital, e a gente não vai pagar imposto, tá? Então, os ativos que a gente tem no último dia do ano passado, a gente vai ter que declarar em bens e direitos, a gente vai mostrar como fazer. Rendimentos no Carnê-Leão, ganho de capital no programa GCAP, tá? Bom, então a gente vai lá, preenche o Carnê-Leão, que é rendimento tributáveis recebidos no exterior. Se você tiver rendimento até 1.900, você não vai pagar. Acima disso tem uma tabela progressiva que eu vou mostrar para vocês, tá? Quando a gente preenche o GCAP de ganho de capital, se você vender a soma total de vendas não ultrapassar 35 mil, você está isento. Se ultrapassar esse valor, você vai preencher o GCAP e isso vai cair no programa sujeito à tributação exclusiva. Aqui uma diferença que tem para o Brasil, né? Aqui no Brasil, se nós vendermos a soma de ativos até 20 mil reais para o mercado de ações, o nosso ganho é isento. Nos Estados Unidos tem essa vantagem. Ganhos até vendas até 35 mil. Então se você pode ter o lucro que for, se você vender uma quantidade em dólares que convertido para reais não ultrapasse 35 mil, esse ganho é isento. Mas, mais uma vez, a gente precisa declarar. Tá? O correto é declarar. A gente vai também colocar o imposto pago no exterior, porque às vezes a gente pode ter ressarcimento aqui no Brasil. E depois a gente vai declarar os bens, né? Seja saldo em corretora, saldo bancário ou os ativos que a gente tiver nos Estados Unidos. Vamos falar primeiro sobre os dividendos, tá? Então existe uma tabela progressiva que eu já tinha comentado com vocês. Até 1.900 é isento, tá? Depois disso vai ter na taxa de 7,5 até 27,5, como se fosse o recebimento de um salário aqui no Brasil, né? E a gente vai usar o Carnê-Leão, tá? Então tá aqui e esse dividendo ele pode vir de qualquer ativo, de ações, dos fundos imobiliários, que são os REITs, né, nos Estados Unidos, ADR e assim por diante, tá? Bom, até o ano de 2020, a gente usava um programinha da Receita Federal que chamava Carnê-Leão. Você baixava e ia preenchendo, tá? Agora, você vai usar um programa da Receita Federal, que é esse programa aqui, ó. Você faz o cadastro lá e ao invés de você baixar, você já preenche no próprio site da Receita Federal. Eu particularmente nunca usei, mas eu tive informação que funciona como o Carnê-Leão anterior, só que ao invés de a gente baixar, você já vai preenchendo no site da Receita Federal. Então você entra lá, você faz a sua identificação, né? E aí aqui, ó, origem dos rendimentos, você vai colocar outros, porque foi no exterior, e aí você vai preenchendo de janeiro a dezembro os ganhos, tá? O imposto retido, o imposto devido e o imposto pago. Lembrando que ganhos até 1.900 são isentos de imposto de renda. Então, você vai ter que pagar imposto se você tiver muito investimento no exterior e tiver esses rendimentos acima de 1.900. Bom, aqui o ganho de capital, que talvez seja o mais enjoado da gente preencher na declaração dos bens dos Estados Unidos, que a gente vai passar com um detalhe mais refinado. Bom, então aqui, se você tiver ganho igual, se você vender, alienou bens no exterior, que a soma deles for igual ou inferior, você tem isenção, tá? Você fica isento de imposto de renda, tá? Se você ultrapassou esse limite, você vai ter que pagar um DARF
código 8523, como aqui no Brasil. Se você vendeu, se você excedeu esse limite em março, você vai pagar em abril, no mês subsequente, tá? Bom, isso aqui eu comentei, né? Vendas até 35 mil são isentas, acima de 35 mil você deve pagar, preencher o GCAP, e no próprio GCAP ele vai te falar se você está isento ou não, tá? Código eu também já tinha comentado. Bom, qual que é a alíquota? Para nós mortais, né? Que é o ganho de capital até 5 milhões, a alíquota é igual no Brasil de 15%. Se você for um mega investidor e provavelmente você não está vendo esse vídeo, esse valor pode aumentar até 22,5%, tá? Bom, também diferentemente do Brasil, aqui no Brasil os prejuízos no mês, eles podem ser compensados no mesmo mês ou nos meses subsequentes. Lá nos Estados Unidos não. Se você teve prejuízo, o problema é seu. Você não tem como compensar nos seus ganhos, inclusive no mesmo mês, tá? Bom, então vamos passar agora como preencher o GCAP. Então, esse programa GCAP, ele é usado para todas as pessoas que têm ganho de capital. Você pode ter ganho de capital na venda de um imóvel aqui no Brasil, de um terreno no Brasil, de uma participação societária, né? E aqui também, se você tiver ganho no exterior, você vai usar esse mesmo programa. Então, você entrou lá na identificação. Primeiro você tem que baixar a versão 2021, tá? Identificou com seus dados, CPF, nome e tal. E aí você vai preencher esse GCAP durante o ano, né? E depois você vai importar para a sua declaração de ajuste anual, tá? As ações e os ativos nos Estados Unidos vão estar aqui, ó, direitos e bens móveis, tá? A gente vai clicar aqui, vai aparecer essa nova tela, tá? Você primeiro vai clicar aqui, ó, identificação, aquisição, e clica aqui embaixo, ó, no novo, tá? E aí vai aparecer aonde que o bem foi adquirido, exterior, tá? Então nós estamos falando dos Estados Unidos, mas se o bem for na Europa, em algum país da Europa, você vai colocar aqui, tá? Especificação é o nome da empresa. Então, por exemplo, seria Apple Inc. e não o ticker da ação, né? A APL, né? Não seria. Seria Apple Inc. ou Microsoft Inc. Tá? Data da aquisição, que é a data da liquidação, diferentemente do Brasil. Aqui no Brasil a gente usa a data de negociação. Lá nos Estados Unidos é a data de liquidação, que é no D+2. Então, se você comprou um ativo, ele vai ser liquidado daqui 2 dias úteis, tá? E aí uma coisa importante, que a Receita quer saber a origem desses rendimentos. Foi em moeda estrangeira, em moeda nacional ou ambos, tá? Então isso é mais ou menos o seguinte: aquele ganho que você teve foi de um dinheiro que você enviou para os Estados Unidos, ou aquele ganho veio de algum ganho que você teve nos Estados Unidos já em dólar e aquilo te gerou nova renda, tá? Isso é um pouco complexo, mas a gente vai ver que no relatório da Avenue ele já faz isso pra gente, já faz esse controle, tá? Então aqui, ó, se você teve ganho tanto da origem do dinheiro aqui no Brasil como da origem nos Estados Unidos, você vai ter que usar esse aqui, ó, origem dos rendimentos em moeda nacional e moeda estrangeira. Então vamos lá. Aí você foi lá, adquirente, você clicou aqui, vai o CPF ou o CNPJ você vai deixar em branco, porque a Avenue é uma corretora dos Estados Unidos. Ah, eu tenho conta na Avenue, vou colocar a Avenue. Ah, eu tenho conta em outra corretora, você vai colocar o nome dela aqui, tá? Bom, e aí a gente vai preencher os outros campos, tá? Aqui eu vou dar um exemplo da Avenue, que ele já vem tudo detalhado, ó. A origem do dinheiro foi do Brasil, que é essa quantidade de dólar. Quando aqui a origem dos Estados Unidos está 0, é porque você não teve ganho em moeda estrangeira. Você teve ganho só na moeda nacional, que na época que você enviou foi convertida em dólares, tá? Aqui, ó, liquidação, a data, cotação do dólar. A venda que você vendeu, a corretagem, data de liquidação e a cotação do dólar, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu ganhei dinheiro só em moeda nacional. Fui lá e coloquei exterior, né? A empresa que eu negociei, data de aquisição, que é a data de liquidação. Ganhei só em moeda nacional, a cotação do dólar
e o custo de aquisição. Esse campo aqui ele já preenche automaticamente. Tá? Aí eu fui lá e vendi. A data da alienação é a data da venda. Mais uma vez, a data que foi liquidada. Tá? Aqui na natureza eu vou colocar, tem nessa setinha aqui, tem várias opções. Eu vou colocar alienação de ações em bolsa de valores. Se for a prestação, você vai colocar não. Data da liquidação, da venda. Cotação na venda. Valor da alienação, custo de corretagem. Isso aqui ele já calcula automaticamente. Aqui você vai colocar não, se foi menor que 35 mil. Se for acima de 35 mil, você coloca sim. Tá? Alienou bem, você coloca não. Aqui você não preenche. Tá? E aí depois, a apuração já vai sair. Ó. Origem moeda nacional, sai o ganho. E aqui já fala para você, ó, ganho de 10 mil, 15%, imposto a pagar, 0. Porque você vendeu menos de 35 mil. Tá? Bom, agora vamos lá para um exemplo onde você teve ganho tanto de origem da moeda nacional como da origem de rendimentos no exterior. Tá? Olha lá como a Evno já destrincha tudo para a gente. Tá? Então a gente vai lá. Bem adquirido no exterior, o nome do ativo, data da aquisição, que é a data de liquidação da compra. Aqui, rendimentos, eu tinha mostrado para vocês, ó, origem nacional e moeda estrangeira. Coloquei aqui, cotação na aquisição, custo total da aquisição, né? Aqui, ó, que está aqui. Aqui, o ganho em moeda estrangeira, que tá, a Evno já destrincha para gente. E depois ele já preenche automaticamente. Aí eu fui lá e vendi, né? Alienação de ações em bolsa de valores, não foi a prestação, data da liquidação, cotação do dólar, e aparece aqui, ó, o valor da alienação, você coloca, que é esse valor, custo da corretagem, menos de 35 mil você coloca não, se foi mais você coloca sim, vendi não, e tá lá de novo, né? Aqui o ganho total, né? E numa líquida de 15%, mais uma vez você não pagou porque não passou os 35 mil, tá? Então, isso aí você vai fazer com todos os seus ativos que você vendeu durante o ano inteiro. Ah, eu vendi 2 ativos em janeiro, então você vai ter que fazer isso 2 vezes. Fevereiro, mais 3, assim por diante. Então, o ideal é que você vá preenchendo o programa da Receita Federal, o ganho de capital mês a mês. E aí, se você tiver que pagar imposto, você paga no mês seguinte, tá? Obviamente, se você tiver o cuidado de sempre estar vendendo menos de 35 mil, você só pode preenchendo isso durante o ano ou deixar para o ano seguinte, porque você não teve imposto a pagar. Depois, se você importa no ajuste anual. Bom, nós já falamos dos rendimentos do Carnê-Leão, já falamos do ganho de capital do GCAP, e agora nós vamos falar como é que a gente vai declarar os nossos ativos na declaração do ajuste anual, tá? Eu fiz uma aula só sobre isso. No programa de 2022, a gente teve novidades interessantes, tá? Especialmente em bens e direitos. Então, para aqueles que não assistiram o vídeo no canal, vale a pena, tá? Que será útil aqui para nossa aula. Então, até 2021, a ficha de bens e direitos, ela vinha assim, ó. Código do bem, você falava Brasil ou exterior, discriminava o valor que tinha. Se você não mudou, você repetia. Agora não. Eles tentaram melhorar o sistema. Então a gente grupou em 7 itens, são 7 grupos, e depois você tem um código. Tá? Aí depois você fala se foi no Brasil ou nos Estados Unidos, como a gente está falando aqui, discriminação e o valor, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então nesse grupo aqui, ó, a gente tem 7 itens. 9, perdão. Bens imóveis, móveis, participação societárias. Aqui a gente vai colocar as nossas ações, tá? Depósitos à vista, né? Ou fundos de investimentos. A gente vai usar. Então aqui eu botei um exemplo, né? Aqui no Brasil mesmo. Você tem um prédio residencial. Então você coloca lá grupo 1, vai código 1 presidencial, Brasil. Quando é no Brasil, ele vai te pedir mais detalhes sobre o imóvel, inclusive até registro, né? Ok? Aí, por exemplo, você tem um carro. Aqui ele já te pergunta, né? Se você é no Brasil ou no exterior.
Mesma coisa, tá? Bom, ações. Quando a gente vai colocar as nossas ações no Brasil, a gente vai usar esse mesmo local aqui, né? Então, grupo 3, participações societárias, ações, código 1. Você vai colocar se é do seu titular ou dependente, né? Dependentes são aquelas pessoas, são seus filhos, né? Se você coloca lá. E aí você coloca Brasil, Estados Unidos, CNPJ, escreve e tudo, tá? Quando as ações são brasileiras, aqui foi uma coisa interessante do programa, que ela já cria atalho para você informar tanto os dividendos como os juros sobre capital, tá? Já nas ações americanas, quando a gente clica aqui, 249 Estados Unidos, isso aqui some, porque na verdade o sistema de tributação sobre dividendos e outros tipos de rendimentos são diferentes, tá? Então eu vou falar, então aqui eu coloco participação societária, ações, Estados Unidos, aqui eu descrevo ações da Disney, 300 ações da Disney no valor tal, que foi convertido para o reais no Pitax, que é o dólar Pitax no tal dia, e deu o valor X. Se você não mudou, repete. Se você mudou de um ano para o outro, você faz novo registro, tá? Então, bom, dos produtos que a gente tem, a Avenue colocou. Então, por exemplo, depósito em conta corrente, grupo 6, código 1. Lembra lá, ó, se vocês botarem aqui, ó, depósitos numerários ou depósito à vista. Então aqui, ó, código 6, depósito em conta corrente, código 1. Grupo 6, código 99, se você tiver conta na corretora, tá? Grupo 3, que eu mostrei, número 1, ações. Aí você vai lá, quantidade, tal, tá? ETF, grupo 7, código 9. ADR, grupo 3, código 1. Fundos, 7, código 99. Tá? Lembrando que é o código que a gente mais vai usar, é o das ações. Grupo 3, código 1. Tá? Aqui eu só repeti, né? Código, depósito em conta corrente, código 1. Grupo 6 e depósito em conta de investimento. Tá? Porque você tem que entender o seguinte, nos Estados Unidos, você tem sua conta em investimento, que é aquele dinheiro que está parado para você investir, como se estivesse numa corretora. E você pode ter conta bancária, como a Avenue também tem conta bancária. Então, por exemplo, eu declarei que eu tinha tanto na conta bancária, que aí eu coloco código 1, como na conta investimento, que é aquele dinheiro que não está investido em nada. Está lá na conta investimento, mas não está investido. Tá? Então, vamos lá, ó. Depósito à vista, em conta corrente, Estados Unidos, você descreve, você coloca os dados aqui e o valor, tá? Se for na conta de investimento, você vai usar o código 99, tá? Se você tiver fundo, agora a Avenue também trabalha com fundos de investimento, você grupo 7, outros, e aqui faz a descrição dos fundos, tá? E lembrando que após você preencher a declaração de bens e direitos, você vai ter que pegar os programas que você preencheu, do Carnê-Leão e do GCAP, e importar para o ajuste anual, tá? Então, basicamente, a gente tem 3 etapas. O preenchimento dos rendimentos Carnê-Leão, que agora está diretamente no site da Receita. Você tem que baixar o programa de ganho de capital com o GCAP, ano base de 2021, e depois você vai preencher os bens e direitos no ajuste anual e importar aqueles programas auxiliares, tá? Bom, como eu falei no começo da nossa aula, é uma coisa que ainda eu estou aprendendo bastante, né? São só 3 anos de aprendizado, acho que a gente tem muito a evoluir nisso, mas eu quis gravar esse vídeo para auxiliar vocês na jornada de vocês, que eu sei que a maior parte dos investidores hoje da Avenue vieram nos últimos 2, 3 anos, né? Então eu acho que a gente pode ajudar bastante. Então, para aqueles que não conhecem o canal, que se inscrevam, lá tem muito conteúdo legal, que deem um like no vídeo, né? E até uma próxima. Muito obrigado.